Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus. Convido você a abrir no profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler do verso 1 até o fim. Isaías, capítulo 40, verso 1 até o verso 31. Isaías 40, verso 1 até o 31. Antes da leitura da palavra de Deus, gostaria que você orasse por esse momento. Que você pedisse para que Deus me usasse com graça e que Ele fale ao seu coração. Vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça, fale com Deus, peça para que Ele possa falar com você aquilo que Ele quer falar e aquilo que você não somente deseja ouvir, mas sobretudo aquilo que você precisa ouvir. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agora, Pai, que vamos ler Tua palavra e meditar na palavra do Senhor, pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tome a minha vida e que o Senhor fale, ó Deus, através de mim. Me dê, ó Deus, toda graça, ó Deus, todo poder, toda autoridade, e que não seja eu a falar, Pai, mas que a Tua palavra fale, e que o Senhor seja glorificado, e que vidas sejam edificadas, abençoadas e transformadas. Que saiamos daqui, Pai, na certeza de que o Senhor falou conosco, e que isso, ó Pai, possa se manifestar, ó Pai, em paz em nosso coração, e também, ó Deus, em transformação das realidades que cercam o nosso mais profundo do nosso coração. Pedimos, ó Deus, essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Isaías 40, verso 1 até o 31, diz assim a palavra de Deus: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão?
Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida, que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes, e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai os altos os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Aleluia. Eu tenho certeza que muitos vêm para a igreja com aquela expectativa de ouvir a voz de Deus. E muitos, pelas suas circunstâncias naturais de vida, têm um determinado clamor mais profundo na alma. Às vezes, quando a gente passa por determinadas circunstâncias, a gente percebe que não há saída. A gente percebe que não há muitas opções que nós podemos dispor. Às vezes, numa situação de enfermidade, para quem tem pouco recurso, o recurso é pouco, então não tem muita saída. Para quem tem muito recurso, mas a enfermidade ela é grave e não tem muito o que fazer pela medicina, por mais que tenha recursos, também não há muitas opções para essa pessoa. De maneira que, seja os recursos muitos ou recursos poucos, todos nós enfrentamos situações que às vezes nos colocamos numa certeza de que não há solução, não há saída, a não ser olhar para o alto, olhar para Deus e pedir dele misericórdia, graça e resposta e mudança e uma intervenção. Nesse ano 2022, irmãos, Deus colocou em nosso coração, o coração da igreja, de desenvolvermos o tema do crescimento, crescendo para a glória de Deus. E 2022, crescendo no amor.
e no primeiro trimestre, crescendo no amor a Deus. Amados, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos trata com tanto cuidado, que Ele sabe as nossas estruturas e conhece as nossas forças e sabe que nós não temos. E Ele nos lapida de uma forma tão suave, tão paulatina, de maneira que Ele vai nos transformando gradualmente, até aprendermos quem Ele é, quem somos, e até chegarmos num certo patamar de vida, de sabermos que só Ele é Deus, e que só Ele merece o melhor lugar do nosso coração. E a gente olha para tudo, e quando a gente tem essa consciência de que só o Senhor é Deus, e só Ele merece ser adorado, a gente vai tendo condição de ter paz, de ter assim aquela tranquilidade de sabermos que estamos com Deus, pois sabemos quem Ele é. Jó, ele pôde dizer isso: antes eu conhecia somente de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E essa expressão que Jó disse é para externar o quanto Deus era importante para ele, e o quanto ele amava a Deus. Amados irmãos, nessa noite, essa palavra, nós podemos colocar o título, A Majestade do Senhor, mas o tema: quem é igual ao nosso Deus? Quem pode ser comparado com o nosso Deus? Isaías foi um profeta que ministrou por 40 anos a palavra de Deus dentro da aristocracia do povo de Judá. Quando a gente olha nos primeiros capítulos, a gente vê que ele foi profeta na época de muitos reis. A gente vai ver que ele foi profeta na época de Jotão, na época de Uzias, na época de Acás, na época de Ezequias. Muitos reis importantes, como Uzias. Uzias foi um homem inteligentíssimo, estrategista, um grande general de guerra. Conseguiu ampliar o seu território e conseguiu levar prosperidade para o seu povo. Todavia, colocou o carro na frente dos bois, quando ele acha que, por ser ele muito inteligente e muito grande, ele pode exercer o papel de sacerdote. Ele não se contenta apenas em ser rei, ele deseja também exercer o papel de um sacerdote. E por causa disso, ele fica leproso. E por causa da sua lepra, ele é afastado, embora ele continue rei, mas ele é afastado. E ele morre na sua doença. E ele não é sepultado junto com todos os demais descendentes de Davi. Isaías foi profeta também na época de Ezequias, aquele grande rei que fez uma reforma espiritual em Israel, e ficou doente, e Deus diz para Isaías: Isaías, vai lá e fala para Ezequias: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Coloca as coisas em ordem, porque você certamente irá morrer. A Ezequias, a gente sabe a história, ele ora a Deus, ele clama a misericórdia de Deus, e Deus o restaura, o cura, e dá a ele mais alguns anos de vida. Esse profeta que ministrou a reis, ele ministrou ao povo de Deus, e ele tinha uma mensagem difícil, uma mensagem profética, que denunciava o coração do povo de Deus. O povo de Deus, que foi alvo de um grande livramento, de uma grande redenção. Esse povo havia colocado Deus de lado, e estava adorando ídolos, e um deles, Baal.
Irmãos, imagine o coração de Deus, a sua tristeza de ver o seu povo o trocando por falsos deuses. Mas Deus levanta o seu profeta, o profeta dele, falando ao povo de Deus que eles deveriam mudar de comportamento. Mas o povo não mudava. Então Deus exerceu um juízo. E Deus usa Isaías como uma trombeta para anunciar um juízo de Deus para com o seu povo, a fim de que o seu povo tivesse temor, se arrependesse, mudasse de comportamento, abandonasse toda e qualquer idolatria e passasse a adorar somente o verdadeiro Deus. E dentro da promessa do juízo, Deus mostra o seu caráter misericordioso, porque a trombeta em si só já é uma demonstração da misericórdia. Só o fato de ter uma sinalização de que há um perigo já é uma demonstração do cuidado redentivo de Deus. E Deus usa Isaías. Ele lança a profecia de um juízo, mas também, não só ele como instrumento da graça, como trombeta de Deus, mas ele também como instrumento da promessa de uma grande redenção, mostrando quem Deus é. E a partir do capítulo 40, Isaías começa a descrever um tempo onde Deus fará algo que ele sempre planejou na eternidade, que é redimir o seu povo, e é fazer do seu povo um povo que adore a Deus em primeiro lugar, um povo que conhece a Deus, um povo que anda com Deus, um povo que pode dizer, povo de Deus, e onde Deus habita, e onde Deus reina. Irmãos, eu creio que esse é o objetivo dessa mensagem, a gente conhecer a Deus, e a gente amar a Deus, e a gente ter comunhão com Deus, e saber quem Ele é, e por saber quem Ele é, a gente poder ter essa postura de amor, de colocar Deus acima de tudo, do nosso coração. Muitos homens no passado fizeram isso, muitos homens e mulheres conseguiram fazer isso. É possível a gente fazer, é possível a gente fazer também. Eu li uma frase num PowerPoint do Instagram, não sei, Facebook, Instagram, acho que foi o pastor Carlos Orandi que disse, que o inferno, ele não foi feito para todos, o inferno foi feito somente para aqueles que não se arrependem, aqueles que se arrependem, aqueles que mudam de vida, aqueles que creem em Cristo, aqueles que são capazes de realmente confiar no Senhor e abandonar aquilo que Deus reprova. Essas pessoas é alvo de uma grande redenção. Essas pessoas são capazes de viver a verdadeira vida, porque conhecem o Autor, o Senhor, aquele que é a própria vida. Esse texto, então, amados irmãos, eu quero trazer aqui algumas verdades que apontam sobre a majestade do nosso Deus, mostrando que não há ninguém, nem no céu nem na terra, nem no mar, que possa ser comparado com Deus. Primeiro, no versículo 1, nós podemos ver que o nosso Deus é o Deus Consolador. Ele disse, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. A profecia dirigida ao profeta de Deus, instruindo-o a enfatizar o tema do consolo ao povo em cativeiro, numa terra estranha, muito distante da sua cidade natal. Deus tem bons planos de conceder uma grande bênção no futuro, porque eles são povo da sua aliança. Deus nunca os deixará permanentemente abandonados. Deus tem uma palavra, e Deus tem uma ação de consolo para o seu povo. E nós vemos isso, irmãos,
na vontade de Deus relacionar com o seu povo. E a manifestação máxima desse consolo é que Deus se fez carne. O Emanuel, o Deus conosco. Uma outra manifestação desse interesse consolador de Deus é que Ele mandou o outro Consolador, Paráclito, o Espírito Santo, não para estar ao lado da gente, mas para estar dentro de nós. Consolai, porque eu sou o Consolador. Amados, a quem nós poderíamos comparar com Deus, que sendo santo, sendo todo-poderoso, ser a pessoa que mais nos conhece, sabe quem nós somos e sabe que nós não somos nada, absolutamente não somos capazes de satisfazê-lo, porque nós somos totalmente pecadores. Mas esse que nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele é a pessoa que mais nos ama, mais interessada em nossa salvação. Amados irmãos, nós podemos ver também uma outra característica do nosso Deus, uma outra verdade que a palavra do Senhor nos mostra, é que nosso Deus é Deus perdoador. E esse consolo de Deus está totalmente conectado com a sua capacidade perdoadora. Nosso Deus é misericordioso, Ele não nos trata conforme nós merecemos, Ele não nos dá aquilo que nós precisamos receber, porque se a gente recebesse o que nós precisamos, nós já não estaríamos mais aqui. Porque, amados, nós andamos totalmente contra Deus, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, as nossas motivações, elas vão muito para longe de Deus. Mas mesmo assim, nosso Deus é perdoador. Verso 2: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Meus amados irmãos, o povo, ele recebeu uma palavra de juízo, e eles foram para o cativeiro babilônico. Eles ficaram 70 anos em terra estranha, e a palavra de Deus vem para eles, que estão vivendo distante de Jerusalém, a capital, onde está o templo, onde está ali o local que representa e simboliza a presença de Deus com o seu povo. Mas mesmo naquele lugar de juízo, mesmo naquele lugar, longe da cidade de Jerusalém, Deus lança uma palavra mostrando uma grande verdade, a verdade de que Ele é Deus perdoador. Irmãos, aqui eu quero trazer uma aplicação para a gente. O inferno é feito para aqueles que não se arrependem, aqueles que desejam viver com Deus e amar a Deus e conhecer a Deus. Tem lugar sim em Deus para você ser perdoado. Tem lugar sim no coração de Deus para você receber a justificação dos seus pecados. Mas para que você receba isso, você precisa se curvar diante de Deus, você precisa se humilhar diante de Deus, você precisa rasgar o seu coração e não as suas vestes, você precisa reconhecer que você é pecador, miserável, carente totalmente da graça dele. Terceira verdade, amados, que o texto nos apresenta, é a grande transformação que Deus opera no coração daqueles que são alvos da sua graça. Olha só, a partir do versículo 3: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus, todo vale será aterrado,
e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Você lembra daquela história que pau que nasce torto, até a cinza é torta? Como diz o professor Pedro Sayum, pau que nasce torto, só continua torto, porque não passou na mão do carpinteiro de Nazaré. O Senhor transforma vidas, o Senhor reescreve histórias, Ele é aquele que faz nova todas as coisas, e a palavra do Senhor, ela deixa muito claro: todo vale será aterrado, e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. Nós podemos ver isso na pessoa do apóstolo Paulo, que era o inimigo de Cristo, inimigo da igreja, mas quando teve um encontro pessoal com Cristo, ele pôde dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Meus amados irmãos, a mensagem da graça de Deus é que Jesus Cristo transforma o coração do pecador. Jesus Cristo pode transformar qualquer coração. Qualquer coração, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder suficiente para transformar. Só que esse poder, ele será eficiente na medida que nós entendemos que nós precisamos crer. Como diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer, é preciso confiar. E essa crença e essa confiança não é só saber que Cristo veio aqui. Essa confiança, essa fé é aquela que nos leva a entregar a chave do nosso coração para Deus, a chave da nossa casa a Deus, a chave da nossa vida, e falar assim: Senhor Jesus, eu sou teu servo, tu és o meu dono, dirige o meu carro, dirige a minha casa, dirige a minha vida, seja o piloto do meu coração. Meus amados irmãos, o texto apresenta muitas verdades sobre Deus. Eu quero ressaltar aqui mais uma grande verdade: Deus como Criador de todo o universo. O versículo de número 12 fala assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terra parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Nosso Deus é o Criador de tudo que existe, e não há nada no céu e na terra que possa ensinar a Deus, ou dar a Ele instrução, porque Deus, Ele é incriado. Deus, Ele é o ser eterno, que sempre existiu. Ele é a mente mais inteligente, porque Ele é Deus. Ele é infinito, irmãos, em poder, em graça, em sabedoria, em majestade. Ele é o Criador de todo esse universo. Você quer ficar assim, fascinado diante da criação de Deus? Olhe para as estrelas. Quando um dia que ficar sem força, saia na porta da sua casa e olhe para o céu estrelado. Nós estamos numa galáxia muito pequena, e existem muitas e muitas e muitas galáxias.
O Sol é uma estrela dentre milhões, bilhões, trilhões de estrelas. Amados irmãos, os cientistas, eles ficam fascinados com a criação. O povo de Deus deveria também renovar a sua fé, na medida que olhe para a criação e concluem que não há ninguém como nosso Deus, Criador de tudo que existe. Versículo 25: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O nosso Criador, o nosso Deus, Ele mede, como diz aqui o texto no versículo 12, Ele mede os céus a palmos. Irmãos, um ano-luz, ou melhor, a velocidade da luz, se não me engano, é 300 milhões de quilômetros por segundo. A velocidade do som, se não me engano, os jatos supersônicos, eles quebram a barreira do som a mais de 1.600 km por hora. A velocidade da luz é 300 milhões de quilômetros por segundo. Irmãos, o universo, os estudiosos, os astrônomos, falam que tem mais de 80, não sei quantos bilhões ou trilhões de anos-luz. Você imagina viajar 300 milhões de quilômetros por segundo, um ano. Quantos segundos não tem um minuto? 60. Quantos minutos não tem uma hora? 60. Quantos minutos não tem uma hora? Ou melhor, quantos segundos não tem uma hora? 3.600. É 3.600? Eu sei que é muitos segundos. Eu sei que uma hora é muito. Eu sei que um dia. Agora imagina um ano. Agora são trilhões de quilômetros luz. Amados irmãos, o nosso Deus mede a palmos. Aqui, amados irmãos, o próprio profeta, ele faz uma aplicação. Ele fala o seguinte, logo em seguida, quando ele traz o argumento da grandeza de Deus como Criador: porque pois diz a Jacó e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Na hora, Deus traz uma palavra ao profeta. O povo de Deus sabe que Deus é consolador, perdoador. Deus é aquele que transforma. Deus é o Criador. O povo de Deus ainda traz conjecturas no seu coração e fala: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Talvez está demorando, talvez as coisas não acontecem na hora, mas passar desapercebido não passa não. Talvez não acontece do jeito que a gente quer, porque Deus tem algo diferente, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Irmãos amados, não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Então, amados irmãos, com essas verdades que a palavra de Deus apresenta o nosso Deus, nós devemos nos prostrar diante dele, e devemos nos submeter a uma quinta verdade que esse texto apresenta. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Submeta-se ao pastoreio desse Deus consolador, desse Deus perdoador, desse Deus transformador, desse Deus criador. Ele nos apacenta,
Ele é o verdadeiro pastor. Davi aprendeu isso quando Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu quero concluir, amados, essa mensagem trazendo aqui uma aplicação e um resultado desta palavra para nós. A primeira aplicação é que nós devemos esperar em Deus. Nós devemos colocar a nossa fé em ação e devemos aquietar o nosso coração e saber que Ele tem cuidado de nós. Como diz Tiago: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Espera pelo Senhor, confia nele e espera pelo Senhor. Qual o resultado disso, irmãos? Versículo 29: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós precisamos crescer no amor a Deus, e para que nós possamos crescer nesse amor, Deus tem se revelado a nós, e nós vamos conhecer melhor a Deus na medida que nós conhecermos a Jesus, nos entregarmos a Ele, crendo de coração e arrependendo-nos de todos os nossos pecados, vivendo uma vida de confiança verdadeira em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Curva a sua cabeça, fale com Deus. Você que precisava ouvir a voz de Deus, eu creio que Deus falou ao seu coração. Senhor amado, como é bom, Pai, ouvir a Tua palavra. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor não nos deixa no vácuo. Ó Deus amado, o Senhor não nos abandona. Como é bom sabermos, ó Pai, que o Senhor tem os seus planos, e os seus planos são perfeitos. E aqui nós estamos, ó Deus, aplica em nós a palavra do Senhor nessa noite, ó Pai. Que nós, ó Deus, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus amado, que pessoas aqui nessa noite possam depositar a sua confiança, a sua fé, ó Deus, em Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Que nós aqui, ó Pai, possamos realmente, ó Deus, ter uma disposição de uma mudança de vida, uma mudança de mente, e que nós possamos crescer no Teu amor, no amor a Ti, e que o Senhor possa ocupar, ó Deus, o lugar de honra da nossa vida, o primeiro lugar, o lugar mais alto do nosso coração, o lugar mais importante da nossa vida, seja ocupado por Ti. Ó Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos, e faça de nós vasos de glória, vasos de honra, para o Teu louvor. Em nome de Jesus, aviva a Tua obra, aviva o Teu povo, que essa igreja cresça no amor a Ti, na palavra do Senhor, para o Teu louvor e para a expansão do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Aleluia e amém.